Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem? Culto online. E nós estamos chegando hoje ao encerramento da nossa série Campeões. E como não poderia ser diferente, nós vamos encerrar com o maior dos vencedores do Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o campeão dos campeões. Amém? Mas antes eu quero orar por você, quero orar pela sua família, para nós podermos começar essa breve meditação na palavra do Senhor. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por mais um mês que nós estamos terminando, por mais uma série que o Senhor enviou à nossa igreja para abençoar as nossas vidas, ó Pai. E como o Senhor falou conosco, através desses homens, ó Pai, que tiveram experiências maravilhosas com o Senhor, que foram vencedores nas mais diversas áreas de suas vidas espirituais. Ensina-nos a trilhar pelos mesmos caminhos, a fim de que sejamos também campeões do Senhor, para a honra e para a glória do seu nome. Estamos gratos nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Jesus, o campeão dos campeões. Efésios, capítulo 5, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Amém? Meus irmãos, os filhos, eles costumam imitar os seus pais. Sabia disso? Será que quando você era criança, quando você era pequeno, você imitava os seus pais de alguma maneira? Eu me lembro de uma campanha antiga que teve no RJTV, na TV Rio Sul, onde eles procuravam os filhos que mais pareciam com os pais. E nas fotografias, quando a gente olhava aquela foto, os filhos eram iguaizinhos aos pais, né? E quantas vezes a gente conhece alguém assim, alguma criança que é uma cópia, né, desenhada dos seus pais. Mas além da aparência física, muitas vezes as crianças imitam os seus pais, né? Imita na forma de falar, imita na forma de se vestir, imita nas suas práticas, imitam nas suas manias, imitam nos seus costumes, né? E é interessante, meus irmãos, que é isso que o autor de Efésios, é isso que o apóstolo Paulo, ao escrever a igreja de Éfeso, ele saca, não é? Ele percebe. E ele diz assim, olha, sejam, vamos lá de novo, Efésios 5, versículo 1, sejam, pois, imitadores de Deus. Mas olha só, a forma como nós devemos imitar, como filhos amados. Paulo, ele entende que se nós somos filhos do Senhor, naturalmente, como toda criança imita o seu pai, toda criança imita a sua mãe, nós também devemos imitar o nosso Deus. Muito legal, não é verdade? Então você nunca mais vai se esquecer disso, né? Se o Senhor Deus é o seu pai, assim como o Senhor Deus é o nosso pai, nós devemos imitar o nosso Senhor. A Bíblia diz que devemos ser imitadores de Deus. E até aqui, meus irmãos, nesse mês de julho, nós vimos a história de muitos homens que foram, assim, em essência, mesmo que sem perceber, foram imitadores de Deus. Vamos recordar um pouquinho? Vamos lá? Tá ligado aí junto comigo? Então vem comigo, tá com a sua Bíblia, já, fonezinho de ouvido, televisão, celular, não sei como você está me acompanhando. Então vem comigo, né? Talvez você tenha perdido algumas ministrações e aí você pode não ter meditado sobre algum desses homens campeões de Deus que nós vimos nesse mês de julho, mas que no final das contas eram, na verdade, imitadores de Deus. Esses homens, mesmo que sem perceber, eles foram vencedores, foram campeões, porque eram imitadores de Deus. O primeiro que nós vimos, nós começamos a nossa série lá no primeiro domingo de julho, nós falamos um pouquinho sobre Abraão, o campeão da fé. 2021, o ano da fé,
aqui para a nossa igreja, e nós não poderíamos começar de outra forma, não é? Abraão foi um grande campeão da fé, não é? Um homem que teve a sua fé desafiada desde o seu chamamento, né? Quando o Senhor o chama lá em Ur dos Caldeus para largar a casa do seu pai, largar a sua parentela, para ir para uma terra que o Senhor ia mostrar, Abraão larga tudo. Depois Abraão tem a sua fé ali testada, né? Quando Deus pede Isaac para ele, e Abraão vai lá e está disposto a entregar o seu único filho para Deus. Abraão foi um grande campeão da fé. Um homem que desafia a nossa fé. Um homem que desafia você e a mim a acreditarmos mais, a crermos mais, a confiarmos totalmente no Senhor. Abraão, ele confiou no Senhor independente das circunstâncias, independente de ver as coisas acontecendo, não é verdade? Abraão tão somente confiou. Isso é fé. E eu quero convidar você nessa noite, a mesmo que você não esteja enxergando as coisas, a confiar no Senhor. Confie mesmo sem enxergar e certamente você verá as maravilhas do Senhor. Agostinho falou tanto sobre isso, não é? Que fé é acreditar sem ver para então vermos aquilo em que acreditamos. Abraão, o campeão da fé, e um homem que nos ensina a ter fé também. Depois, meus irmãos, vimos um pouquinho de Enoque, né? Enoque, o campeão da comunhão com Deus. Diz a palavra lá em Gênesis que esse homem andou com Deus e chegou num ponto que o Senhor olhou para o nosso planeta, o Senhor olhou para a Terra e disse: olha, você tem andado tanto comigo, Enoque. A santidade está na sua vida, não é tão evidente que esse mundo não é digno de você. E aí o Senhor o levou para si em vida. Enoque, ele não experimentou a morte porque ele teve uma comunhão profunda com o Senhor. Então Enoque, ele é um exemplo de campeão de Deus. Um homem, meus irmãos, que teve uma comunhão diferenciada com Deus. Um homem que nesse mês de julho nos desafiou a investirmos na nossa comunhão com o Senhor. E eu preciso perguntar para você, como anda a sua comunhão com o Senhor? Fortaleça a sua comunhão com o Senhor. Não é? A palavra de Deus nos ensina que nós devemos andar em comunhão com o Senhor. E, meus irmãos, a bem da verdade, quando nós andamos em comunhão com o Senhor, os milagres acontecem, coisas maravilhosas acontecem na nossa vida. Então são dois grandes campeões de Deus que já nos ensinam muito. Abraão nos ensina a ter fé, Enoque nos ensina a termos comunhão com o Senhor. E aí, meus irmãos, nós chegamos lá no segundo domingo de julho, vimos um pouquinho sobre a história de Jó, o campeão da paciência, né? E vimos que para vencermos as grandes adversidades da vida, a paciência é muito necessária. Nós aprendemos que a paciência demonstra para Deus que nós confiamos nele. Quantas vezes passamos aquelas adversidades, problemas que parecem que não terão fim, e aí a gente começa a murmurar, a gente começa a blasfemar, a gente começa a vacilar na fé. Jó não fez isso, não. As adversidades de Jó foram adversidades que demoraram, né? Os problemas vieram tudo junto, mas a adversidade ela demorou por um tempo. E esse tempo aonde Jó esteve vivendo a adversidade, ele não desistiu, não é? Mas ele foi extremamente paciente. Tanto que a palavra de Deus lá no Novo Testamento, olha só quantos anos depois, o livro de Jó é o primeiro livro da Bíblia. É o livro mais antigo, é mais antigo do que o livro do Gênesis, né? Não está antes de Gênesis por uma mera formação lógica da Bíblia. Não é? A Bíblia ela segue uma lógica, mas não um tempo. Jó é mais antigo do que Gênesis. Esse livro é muito mais antigo. E aí nós vamos ver que mais de 700, 800 anos depois, no Novo Testamento, a palavra vai dizer: já ouviram sobre a paciência de Jó? A paciência de Jó foi uma paciência que marcou gerações. E talvez você esteja passando por algum problema nesse tempo, e eu quero dizer para você, olha, tenha um pouco de paciência. Os verdadeiros campeões de Deus,
Os verdadeiros vencedores do Senhor são homens que depositam sua fé em Deus, são homens que nutrem comunhão com o Senhor e são homens pacientes, né? Homens que sabem esperar o momento certo aonde o Senhor vai agir. Lembre-se que Deus tem o seu tempo, né? E o tempo de Deus não é como o nosso tempo. No tempo dele, ele age, né? No tempo dele, ele intervém. No tempo dele, ele faz as coisas acontecerem. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Esperar com fé, esperar com paciência, mantendo a nossa comunhão com o Senhor. E aí chegamos, meus irmãos, no nosso quarto encontro e nós vimos sobre um outro grande campeão do Senhor, que foi José, o campeão da pureza, não é? Não tem como caminhar com o Senhor sem pureza. E José, ele caminha com o Senhor porque ele busca a pureza. E olha que o pecado batia a porta de José, não é? Nós vemos que José, ele teve diversas oportunidades para se contaminar, mas ele decidiu manter a sua santidade. Meu irmão, minha irmã, quando nós mantemos a nossa pureza, quando nós mantemos a nossa santidade, as maravilhas acontecem, o céu se abre, o Senhor age sobre nós, glória a Deus. O problema é que nós vivemos em meio a uma geração muito impura, nós vivemos tempos de impureza, nós vivemos tempos de pecado, nós vivemos tempos de lascívia, nós vivemos tempos de carnalidade, nós vivemos tempos difíceis, onde manter a pureza tem sido muito difícil. Mas quando nós olhamos para José, nós vemos que José teve uma vida extremamente conturbada, teve uma vida extremamente difícil, mas em todas as dificuldades José caiu para cima. Deus elevou José em todas as situações, né? Está sendo vendido como escravo, foi jogado no poço, ele vai para o Egito, ele vai para a casa de Potifar, vai alcançar uma posição de destaque, e aí armam ali para ele vai para a cadeia, se torna o chefe do cárcere, sai da cadeia, se torna governador no Egito. O Senhor faz com que José esteja sempre em boa posição, seja aonde ele estiver, vivendo a dificuldade que for, porque José escolheu ser puro diante do Senhor. Na sua oportunidade de pecar, José lhe disse: "Por que eu faria mal contra o meu Deus?" E a gente deve guardar isso no nosso coração. A nossa pureza, quando nós buscamos santidade, mantemos santidade, nós somos aproximados do Senhor e abençoados pelo Senhor. Amém? Fé, meus irmãos, é muito importante. Comunhão com Deus é muito importante. Paciência nas dificuldades e pureza acima de tudo, né? Essas coisas nos mantêm fortes e unidos com o Senhor. E aí nós encontramos então a história de Josué e Calebe, os campeões da perseverança, não é? Esses homens tinham a promessa de Deus sobre a vida deles, por adversidades que não foram culpa deles, eles não puderam viver a promessa rapidamente, demoraram aí 45 anos para viver a promessa do Senhor, mas viveram, porque se mantiveram firmes, porque se mantiveram fiéis, porque não desistiram, porque não desacreditaram das promessas do Senhor. Amém? Guarda isso no seu coração. Não importa o tempo que passe, não importa o tempo que demore, né? O tempo de Deus não é contabilizado como o nosso tempo. Não desista, seja perseverante, lute quando tem que lutar, acredite quando tem que acreditar, né? Mantenha a fé, mesmo que as pessoas digam que você está louco por ter fé. Essa foi a realidade de Josué e Calebe. Josué e Calebe quase foram mortos porque tiveram fé no Senhor, porque acreditaram que tinham condições para tomar posse da terra prometida, e aqueles medrosos de Israel, com medo de serem compelidos a invadir a terra prometida junto com Josué e Calebe, ameaçaram Josué e Calebe de morte, não é? Mas eles seguiram crendo, eles seguiram, meus irmãos, acreditando na promessa do Senhor.
E quando os incrédulos tentaram matar Josué e Caleb, o Senhor interviu fisicamente, o Senhor apareceu de alguma forma, o Senhor fez ali um evento no meio do povo e disse àquele povo que Josué e Caleb, diferente do resto da nação, tomariam posse da promessa. E eles chegam então já na fase idosa da vida com a disposição de um menino, eles dizem lá atrás, lá na frente, não é? Chegamos aos 85 anos com a mesma disposição de 40 anos atrás, porque o Senhor tem nos chamado à perseverança e eles tomaram posse da promessa do Senhor. Quantos campeões de Deus, meus irmãos, exemplo de fé, exemplo de comunhão, exemplo de paciência, exemplo de pureza, exemplo de perseverança, características que nós precisamos ter para vivermos as promessas do Senhor. Vimos a história de Moisés, o campeão da mansidão. O que isso significa, pastor? Significa que Moisés, ele não se deixou dominar pelos impulsos da carne, pelos impulsos do ódio, da raiva, da ira. Ele não ficava estressado facilmente. E olha, meus irmãos, que Moisés, ele liderou um povo difícil. Moisés liderou uma gente atribulada, né? Moisés, ele não foi pastor de ovelha não, ele foi pastor de bode, e aqueles bodes viviam dando cabeçada em Moisés, mas ele se mantinha manso. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra, e por ser alguém manso, o Senhor lhe colocou sobre uma posição de destaque. A sua mansidão, o seu domínio sobre os impulsos da carne, da ira, da raiva, do ódio, o tornou em alguém parecido com Cristo, o tornou em alguém parecido com o seu Deus. E Moisés viveu coisas maravilhosas e miraculosas. Já pensou, meus irmãos, viver todos os milagres que Moisés viveu? Às vezes nós precisamos de alguns milagres, né? Às vezes, eu não sei se existe um milagre pequeno, mas precisamos viver pequenas coisas que para nós são difíceis. Moisés viveu coisas esplendorosas, mas é porque ele, a cada dia, ele se tornava mais parecido com o Senhor. Sejam, pois, imitadores de Deus. Você já percebeu, né? Eu falei que, como filhos amados, diz o texto, que Paulo pegou bem essa sacada, não é? Somos imitadores de Deus porque Deus é o nosso Pai e os filhos imitam seus pais. Mas também nós costumamos ficar meio parecidos com os nossos amigos, com aqueles que nós convivemos. E a palavra nos diz que Moisés todos os dias conversava com o Senhor face a face, como quem conversava com um amigo. E isso foi tornando Moisés parecido com esse Senhor. Ele foi se tornando em alguém manso, em alguém agradável, em alguém pronto para ser usado pelo Senhor. Eu não sei como é o seu temperamento, não sei se você é mais colérico, se você se ira à toa, se você é muito estressado, se você é muito afobado. Mantenha a mansidão. Jesus nos desafia a sermos mansos. Ele disse, sejam mansos, pois eu também sou manso e humilde de coração. Moisés, ainda que sem saber, foi um imitador de Cristo na sua mansidão e por isso ele foi tão abençoado pelo Senhor. Os verdadeiros campeões de Deus, os verdadeiros vencedores do Senhor são homens de fé, de comunhão, de paciência, de pureza, que perseveram, mas que também são mansos. Não são brutos nas suas atitudes e na sua vivência junto com os irmãos. Domingo passado, nós ouvimos falar um pouquinho sobre o Gadareno, campeão da superação. Aquele homem ex-endemoniado lá na região de Gadara, esse homem que não fez nada para ser alguém campeão, mas ele dependeu exclusivamente da graça, do favor imerecido do Senhor. O Gadareno, na minha visão, é o homem que mais chegou ao fundo do poço na Bíblia Sagrada. Mais chegou ao fundo do poço.
Mas o Senhor teve misericórdia desse homem, o pegou lá no fundo do poço e o colocou de pé, lhe deu uma vida de volta, lhe deu um propósito, não é? E nós aprendemos isso, que sermos campeões de Deus, muitas vezes parte de nós, né? Parte de termos fé, parte de buscarmos comunhão, parte de trabalharmos a nossa paciência, parte de buscarmos a pureza, parte de sermos perseverantes, parte de buscarmos sermos mais mansos no nosso dia a dia. Porém, ser campeões do Senhor parte às vezes de nós, mas perdão, irmãos, parte também do Senhor. Parte do nosso Deus. É graça, é favor imerecido recebido do Senhor. O gadareno, ele não teve muitas condições de lutar, porque ele já não tinha mais consciência, porque ele já não tinha mais como buscar o Senhor, e foi aí que o Senhor teve misericórdia. O Senhor pegou o gadareno no fundo do poço e o colocou de pé, e lhe deu vida novamente, lhe deu propósito novamente. Os irmãos calvinistas, eles costumam dizer que nós somos mortos e como mortos não podemos buscar ao Senhor, e que é o Senhor quem ressuscita os mortos, e que por isso é o Senhor quem nos escolhe, não somos nós quem escolhemos o Senhor. Meus irmãos, eu não concordo tanto, né? Também não discordo muito dessa visão teológica, não é a minha praia o calvinismo, mas eu posso dizer com muita tranquilidade, com base na história do gadareno, que muitas vezes sim, somos alcançados pela graça, somos alcançados por Deus pela graça, sem merecermos, sem fazermos nada por isso, tão somente pelo amor misericordioso do Senhor. O amor do Senhor fez desse gadareno, que nós sequer sabemos o nome, um campeão da superação. O Senhor fez dele um campeão, e o Senhor faz também de você e de mim seus campeões, quando nós estamos perdendo a nossa força, quando nós estamos perdendo a nossa fé, talvez, quando nós estamos em uma situação onde de nós mesmos não conseguimos muita coisa. Vimos a história de Davi, meus irmãos, o campeão da visão, e Davi realmente foi o campeão da visão, passando por muitos problemas. Ele olha para os montes, ele pensa: de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor. Davi, ele tinha muita visão de Deus. Ele sabia que o Senhor era o seu refúgio sempre. Nós vemos isso lá, momentos antes dele enfrentar Golias, quando todo mundo está com medo daquele gigante. E aí ele olha e ele fala assim: poxa, ninguém tem coragem de enfrentar esse homem? O que darão a quem enfrentar esse gigante? E aí dizem para ele, né, vai ganhar a mão da filha do rei, vai ganhar muitas riquezas, vai se tornar um soldado aí muito reconhecido. E Davi cresce ali, né, enche os olhos com todos aqueles prêmios, mas não apenas por isso. Davi, ele enxerga algo que ninguém consegue enxergar. Ele diz: olha, eu vou lutar com esse gigante e eu vou vencer, porque na realidade não sou eu que vou lutar com esse gigante, mas é o meu Deus, que é o meu refúgio, a minha fortaleza, porque eu elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Os verdadeiros campeões do Senhor, os verdadeiros vencedores de Deus, sabem que suas vitórias não vêm do seu próprio braço, não vêm da sua própria força, mas suas vitórias vêm do Senhor. Isso é visão espiritual. Saiba enxergar, consiga enxergar pelos olhos da fé que as suas vitórias, elas são vindas do Senhor. Depois passamos por Daniel, o campeão da oração, esse homem que orava 3 vezes por dia e que, quando teve a sua vida espiritual
como que eu vou dizer, sufocada, quando tentaram sufocar a vida espiritual de Daniel, quando tentaram lhe proibir de adorar ao Senhor, ele foi para sua casa, abriu os janelões do seu quarto e orou para todo mundo ver que ele era um servo do Senhor. E aí, meus irmãos, não teve leões que conseguiram parar com Daniel. Lembra da história? Por causa dessas orações de Daniel, Daniel passou por muitos problemas. Daniel, ele foi jogado ali na cova dos leões, mas os leões não ousaram fazer mal contra Daniel, porque ele cheirava ao Espírito Santo. Ele exalava unção e poder, porque ele era alguém que estava em comunhão com o Senhor, em oração todos os dias. Daniel, o grande campeão de Deus, o homem que nos ensina a sermos campeões também, e ele nos ensina a sermos campeões por meio da oração. Precisamos mais do que nunca fortalecer a nossa vida de oração. Quando fortalecemos a nossa vida de oração, a nossa fé cresce, a nossa comunhão com Deus cresce, a nossa paciência cresce, a nossa pureza cresce, a nossa perseverança surge, a nossa mansidão se aflora, a nossa superação se torna algo comum na nossa vida, a nossa visão é despertada porque oramos mais, porque estamos mais próximos do Senhor. Amém? Em penúltimo lugar, conhecemos ainda a história de Gideão, campeão da coragem. Campeão da coragem. Um homem que no primeiro momento se acovardou diante dos seus inimigos, mas quando teve um encontro com Deus, ele teve a sua alma fortalecida. Ele teve o seu vigor renovado. Ele teve ali forças, foram injetadas em Gideão para que ele pudesse enfrentar e vencer os seus adversários. E é interessante que o anjo do Senhor que aparece para Gideão lhe diz, quando os adversários vierem contra você, por você estar com o Senhor, seus adversários parecerão como um homem só e facilmente você os vencerá. E nós vimos isso, meus irmãos, que Gideão, com um exército de 300 homens, venceu um exército poderosíssimo, mais de 30 mil homens, se eu não me engano, me foge um pouco agora a memória, mas ele passou por essa experiência miraculosa, porque ele foi cheio da coragem do Senhor. Quando nós melhoramos a nossa comunhão com o Senhor faz de nós campeões. E isso não significa que Ele nos dá tudo de mão beijada, de bandeja. Muitas vezes nós somos convidados às lutas, somos convidados às batalhas, mas o Senhor nos dá coragem para enfrentarmos essas batalhas na certeza de que nunca estamos só, de que Ele é o nosso sócio, o nosso patrocinador, o nosso ajudador. Amém? Tenha coragem, não tenha medo, o Senhor é contigo. E em último lugar, o 11º homem campeão de Deus que nós vimos foi hoje pela manhã no nosso 1 Minuto com Deus, foi Pedro, o campeão da disposição. Meus irmãos, Pedro chama muito minha atenção. No momento em que os soldados foram prender Jesus, os soldados ficam ali em volta de Jesus, todos fortemente armados. Pedro ele pega ali uma faca, a Bíblia traduz por espada, porque essa faca era muito grande. Na realidade era uma faca de pão. A faca de pão era uma faca serrilhada, como talvez você tenha na sua casa, e grandona. Então muita gente chamava essa faca de espada, mas os discípulos eram proibidos por Cristo de andar armados. Pedro provavelmente não estava armado. Tudo indica que era uma faca de pão. Mas o que eu acho interessante é que aqueles soldados estão à volta de Jesus para prendê-lo, e Pedro, com uma simples faca de pão, ele afronta aqueles soldados, ele arranca a orelha de Malco. Jesus não gosta disso, mas não é sobre isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que um homem só, para enfrentar um monte de soldados armados, ou tem que ser
tem que ter muita fé, ou tem que estar com muita disposição, ou tem que ser muito doido, não é? E eu penso que Pedro é o campeão da disposição, porque ele tinha fé. Ele teve seus altos e baixos, ele passou pelos seus momentos difíceis, mas ele tinha tanta fé que mesmo Jesus sabendo que ele ia negá-lo, Jesus também sabia que ele iria morrer por Cristo. Você vê que no momento que Pedro diz que beberá do cálice de Cristo, o Senhor diz, sim, você vai beber, ou seja, você vai morrer por mim. O Senhor sabia que Pedro teria os seus vacilos, mas que lá à frente ele iria se redimir. E esse redimir de Pedro é fruto da sua disposição, meus irmãos. Esse homem que estava disposto a enfrentar um exército de soldados sozinho, apenas com uma faca de pão, ele teve disposição para muita coisa no avanço do Evangelho. Ele foi tão usado por Deus, tão usado pelo Senhor. Foram tantas experiências maravilhosas que Pedro viveu, fruto da sua disposição, uma disposição que era abastecida por sua fé. Os inimigos vinham, as adversidades vinham, e Pedro enfrentava os seus adversários. Meus irmãos, nós poderíamos citar muitos outros campeões de Deus na nossa série. A questão é que nós não temos tempo, né? O mês acabou, nós ainda vamos ver mais alguns campeões. A série encerra hoje, mas a gente ainda vai ver mais alguns campeões porque a gente ainda tem 1 minuto com Deus amanhã, né? Acho que amanhã é dia 30. Depois acho que tem dia 31 também, esse mês acho que tem 31. E aí em agosto, dia 1º, a gente começa a nova série, Gente, Agosto de Deus. Nós ainda veremos mais alguns homens campeões de Deus. Gente que nos ensina a sermos vencedores do Senhor também. Porém, meus irmãos, nós não temos tempo, né, para ver todos que estão na Bíblia Sagrada. É muita gente. Mas são essas pessoas que nós vimos até aqui, é gente, meus irmãos, que quando nós imitamos, serve de inspiração para nós sermos campeões também. Pena que o tempo não nos permitiu vermos outros. Porém, vem para mim, uma coisa precisa ser dita, e isso você não pode esquecer de jeito nenhum. Todas essas qualidades vistas nessas pessoas são encontradas também e principalmente em quem? Em Jesus. Todas essas qualidades são encontradas em Jesus. Fé, comunhão com Deus, paciência, pureza, perseverança, mansidão, superação, visão, oração, coragem, disposição. Jesus reunia todas essas características. Ao imitarmos Deus, nós nos fazemos imitadores de Cristo, porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é um referencial para nós imitarmos. Essa série tem o intuito de convidar você a ser um imitador desses homens que nós vimos, mas acima de tudo, a ser um imitador de Cristo, porque Ele veio a esse mundo para podermos andar em seus caminhos. Ele veio a esse mundo para fazer de nós vencedores. Jesus veio a esse mundo para fazer de nós campeões. Romanos capítulo 8, 37 diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Por meio de quem? Por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E assim como Deus o Pai fez de cada um desses homens campeões por serem seus imitadores, Ele fará de nós também campeões à medida que nós imitamos o seu Filho. Amém? Você é um campeão porque você serve a um Deus vencedor. Portanto, eu te convido nessa noite a ser um imitador de Cristo, o campeão dos campeões. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra. Obrigado por essa palavra que vem ao encontro do nosso coração. Faça de nós também campeões, ó Pai.
Nós não estamos procurando aqui sermos vencedores, ó Pai, na área financeira. Nós não estamos procurando aqui sermos vencedores na área material, como tanta gente tem procurado por aí. Mas nós estamos procurando sermos vencedores, campeões, ó Deus, na nossa vida espiritual. É na espiritualidade. Seja pelos nossos esforços, seja pela sua graça, por favor, imerecido, faça de nós seus campeões, ó Pai. Aumenta a nossa fé, nos dê comunhão com o Senhor, nos dê cada uma dessas outras características que os seus vencedores tiveram, ó Pai, e essas características que o seu Filho manteve e também comunicou a nós, compartilhou conosco. Que sejamos imitadores do seu Filho Jesus, que sejamos também campeões, ó Pai, porque Ele foi e Ele é o campeão dos campeões. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Então não se esqueçam, né? Sejamos campeões do Senhor. Vamos alimentar a nossa fé, vamos buscar aumentar a nossa comunhão com Deus, vamos ter paciência diante das adversidades, vamos buscar uma vida mais santa, vamos ser perseverantes nas promessas do Senhor, vamos ser mais mansos nos momentos onde a carne tenta nos dominar, vamos superando as nossas dificuldades e as nossas crises, tenhamos visão espiritual. Vamos investir na nossa vida de oração. Certamente o Senhor nos dará coragem. Tenhamos coragem e também disposição para enfrentar o que tiver que enfrentarmos, porque temos a plena certeza de que o nosso Deus, campeão dos campeões, é conosco e fará de nós também não apenas campeões, mas mais do que campeões, porque Ele nos amou. Amém? Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Um beijo no coração, nós ainda vamos nos vendo aí no 1 Minuto com Deus e depois só lá na Escola Bíblica Dominical no domingo, não é? Mas nós teremos ainda mais 2 reflexões. Nós vimos essa série nas mensagens dominicais, nas mensagens de quarta-feira, mas essa série também nos acompanhou no 1 Minuto com Deus durante a semana. Então nós teremos ainda mais 2 mensagenzinhas dentro dessa série, apesar que a série está oficialmente encerrada hoje. E aí no dia 1º entramos numa nova série nas nossas reflexões diárias sobre gente a gosto de Deus. Beijo no coração, fique na paz de Cristo, em nome de Jesus. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imortal.
seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê